Boa noite a todos. Desculpe pelo atraso aí, mas tivemos que resolver alguns assuntos de projetos, então, mas com certeza na próxima semana vai ser às 7 horas, horário normal. Em nome de Deus, eu declaro aberta a terceira sessão ordinária do dia 16 de fevereiro de 2009. Nesse momento convido o prefeito municipal Antônio Pereira que faça assento junto com nós na mesa. Peço à senhora vereadora Aparecida de Fátima Capistrano Garlini que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Mansidão e humildade. Meu filho, pratica as tuas obras com doçura, e serás amado mais do que o homem rico. Quanto maior fores, mais te deverás humilhar. Acharás misericórdia diante de Deus. Numerosos são os homens altivos e soberbos, mas é aos humildes que Deus revela os seus segredos. Porque é grande o poder do Senhor, mas é pelos humildes que ele é honrado. Obrigada, vereadora Fátima. Peço ao senhor secretário Rodrigo que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da segunda sessão ordinária realizada no dia 9 de fevereiro de 2009. Ata da segunda sessão ordinária da 12ª sessão legislativa da primeira legislatura, realizada no dia 9 de fevereiro de 2009, às 19 horas. Na sala das sessões, compareceram os senhores vereadores Adilson Deretti, Alexandre Lozzi, Antônio Carlos Contesini, Aparecida de Fátima Capistrano Garlini, Marcos Simão Henck, Mário Henrique de Souza, Rodrigo Praz, Salésio Kilcam e Valdecir Kepp. No uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, o senhor presidente declara aberta a sessão, prosseguindo com a seguinte ordem do dia. Primeiro, leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Segundo, leitura da ata da primeira sessão ordinária de 2009. O presidente colocou a mesma em discussão, que sem observação foi aprovada por unanimidade. Apresentação do requerimento do vereador Seno Junques, requerendo licença por vencimento, que sem observação foi aprovada por unanimidade. Quarto, o senhor presidente convidou o suplente de vereador, senhor Valdecir Kepp, para fazer o juramento, e em seguida declarou empossado no cargo de vereador. Quinto, o senhor presidente suspendeu a sessão por 10 minutos para que fossem apresentadas as chapas para concorrer ao cargo de vice-presidente da mesa diretora, que era ocupado pelo vereador agora licenciado, senhor Seno Junques. Sexto, retornando à sessão, foi apresentada a chapa única com a concessão dos senhores vereadores, sendo indicada a senhora vereadora Aparecida de Fátima Capistrano Garlini para ocupar o cargo. Prosseguindo, foi realizada a votação secreta e em seguida os líderes da bancada fizeram a escrutinação dos votos, ficando eleita por unanimidade a senhora vereadora Aparecida de Fátima Capistrano Garlini, sendo então empossada pelo presidente no cargo de vice-presidente da mesa diretora. Ainda foram apresentados o senhor Salésio Kilcam para ser o líder da bancada do Partido Democrata e o senhor Valdecir Kepp para assumir o cargo das comissões permanentes no lugar do vereador licenciado senhor Seno Junques. Sétimo, apresentação da moção número 02/2009, de autoria do vereador Adilson Deretti. O senhor presidente colocou a moção em discussão única, fizeram uso da palavra o autor da mesma e os senhores vereadores Alexandre Lozzi e Antônio Carlos Contesini. E em seguida o presidente colocou a moção em votação única, sendo aprovada por unanimidade. Oitavo, apresentação das indicações. Indicação 11/2009, de autoria do vereador Mário Henrique de Souza. Em discussão única fizeram o uso da palavra o autor da mesma e os vereadores Marcos Simão Henck e Rodrigo Praz. E em votação única foi aprovada por unanimidade. Indicação 12/2009, de autoria do vereador Marcos Simão Henck. Em discussão única fizeram uso da palavra o autor da mesma e os vereadores Adilson Deretti e Rodrigo Praz. Em votação única foi aprovada por unanimidade. Indicação 13/2009, de autoria do vereador Marcos Simão Henck.
Em discussão única, fez uso da palavra o autor da mesma e os vereadores Rodrigo Praz, Antônio Carlos Contesini, Alexandro Lozzi, Adilson Deretti e Aparecida de Fátima Capistrano Garlini. E em votação única foi aprovada por unanimidade. Indicação 14/2009, de autoria do vereador Antônio Carlos Contesini. Em discussão única fizeram uso da palavra o autor da mesma, os vereadores Alexandro Lozzi, Adilson Deretti, Mário Henrique de Souza. E em votação única foi aprovada por unanimidade. Indicação 15/2009, de autoria do vereador Antônio Carlos Contesini. Em discussão única fizeram uso da palavra o autor da mesma e em votação única foi aprovada por unanimidade. Indicação 16/2009, de autoria do vereador Rodrigo Praz. Em discussão única fizeram uso da palavra o autor da mesma e os vereadores Marcos Simão Henck e Adilson Deretti. E em votação única foi aprovada por unanimidade. Indicação 17/2009, de autoria do vereador Rodrigo Praz. Em discussão única fizeram uso da palavra o autor da mesma e os vereadores Antônio Carlos Contesini e Marcos Simão Henck. E em votação única foi aprovada por unanimidade. Indicação 18/2009, de autoria do vereador Rodrigo Praz. Em discussão única fizeram uso da palavra o autor da mesma, o vereador Adilson Deretti. E em votação única foi aprovada por unanimidade. Indicação 19/2009, de autoria da vereadora Aparecida de Fátima Capistrano Garlini. Em discussão única fizeram uso da palavra a autora da mesma e os vereadores Alexandro Lozzi, Adilson Deretti, Mário Henrique de Souza. E em votação única foi aprovada por unanimidade. 9º, leitura das correspondências recebidas. 10º, palavra livre. Fizeram uso da palavra livre os senhores vereadores Valdecir Kepp, Alexandro Lozzi, Antônio Carlos Contesini, Marcos Simão Henck, Rodrigo Praz, Salésio Kilcam, Mário Henrique de Souza, Aparecida de Fátima Capistrano Garlini e Adilson Deretti. Nada mais a tratar, o senhor presidente declara encerrada a sessão. O teor das mensagens se encontra gravado em CD na secretaria desta Casa Legislativa. Coloca a ata em discussão única. Coloca a ata em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Aprovada. Peço ao senhor secretário Rodrigo que faça a apresentação do projeto de lei de número 01/2009. Projeto de lei número 01, de 9 de fevereiro de 2009. Autoriza o Executivo Municipal a receber em doação as áreas de terras de propriedade de Leandro Marafão. Antônio Pereira, prefeito do município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, faço saber a todos os habitantes do município que a Câmara de Vereadores aprovou e sancionou a seguinte lei. Fica o Executivo Municipal autorizado a receber em doação de Leandro Marafão uma área com terras contendo 871,64 metros quadrados, destinado para ocupar com área de rua a ser denominada conforme processo 16/2009 e projeto técnico dotado de 15/8/2007, com a ART número 3184641, dígito 4, constituindo-se em anexos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Parágrafo único. A área das terras que trata este artigo faz parte de um todo que está transcrito no Registro de Imóveis e Hipotecas da comarca no livro número 2, matrícula 1632. Artigo 2º. As despesas decorrentes de regularização do imóvel correrá à conta da Prefeitura do município de Rio do Campo, através de dotação consignada no orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, em 9 de fevereiro de 2009. Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Ofício número
38/GP/2009, Rio do Campo, 12 de fevereiro de 2009. Senhor Presidente, senhores vereadores, estamos encaminhando para alta consideração e soberana discussão de Vossas Excelências o projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a receber em doação área de terras de propriedade de Leandro Marafão. O objetivo do projeto de lei número 1, de 9 de fevereiro de 2009, é receber a área de terras com finalidade de legalizar, através de escritura pública, em nome do município, o montante de 871,64 metros quadrados destinado para uma via pública servidão. Ante ao exposto, dirigimos-nos esta matéria aos nobres edis para apreciação nos termos da legislação e com o objetivo de obter a devida aprovação. Cordialmente, Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Peço ao senhor secretário Rodrigo que faça a apresentação do projeto de lei número 02/2009. Projeto de lei número 2, de 9 de fevereiro de 2009. Autoriza o Executivo a firmar convênio com o Sindicato Rural de Rio do Campo e dá outras providências. Antônio Pereira, Prefeito do município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, faço saber a todos os habitantes do município que a Câmara de Vereadores aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a firmar convênio com o Sindicato Rural de Rio do Campo, CNPJ número 86-326-527/0001, dígito 26, para concessão de repasses mensais até o valor de R$ 1.000. Parágrafo 1º. O valor dos repasses será aplicado com gastos em combustíveis, materiais de expediente, telefone e energia elétrica, sendo vedado a aplicação de tais recursos com pagamento de despesas de pessoal. Artigo 2º. Faz parte integrante da presente lei a minuta do termo de convênio a ser firmado. Artigo 3º. A despesa decorrente desta lei correrá à conta de dotação própria do município de Rio do Campo. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, em 9 de fevereiro de 2009. Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Ofício número 39/GP/2009. Rio do Campo, 12 de fevereiro de 2009. Senhor Presidente, senhores vereadores. Mensagem ao projeto de lei número 2, de 9 de fevereiro de 2009. O presente projeto de lei tem como objetivo auxiliar financeiro ao Sindicato Rural de Rio do Campo mediante convênio, visto que aquela entidade se propõe a auxiliar os agricultores do município. O referido sindicato se propõe a elaborar projetos técnicos aos agricultores com preços bem mais acessíveis, para que possam efetuar financiamentos agrícolas, bem como a compra de imóveis rurais através de financiamentos e programa proposto pelo governo estadual e federal. O sindicato se compromete em ter em seu quadro técnicos habilitados para a elaboração de devidos projetos, bem como prestar toda a assessoria aos agricultores que necessitam de tais serviços. A aprovação da presente lei trará benefício aos agricultores que se encontram sem qualquer assessoramento em projetos e liberações de financiamentos. Pelos motivos expostos, conclamo aos nobres edis para que aprove o presente projeto na forma de que é apresentado. Cordialmente, Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Peço ao senhor secretário Rodrigo que faça a apresentação do projeto de lei número 03/2009. Projeto de lei número 3, de 9 de fevereiro de 2009. Autoriza o Executivo Municipal a ceder servidor municipal para a Delegacia de Polícia do município de Rio do Campo e dá outras providências.
Antônio Pereira, prefeito do município de Rio do Campo, estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, faço saber a todos os habitantes do município que a Câmara de Vereadores aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a ceder à Delegacia de Polícia de Rio do Campo um servidor lotado no município para prestar serviços de natureza administrativa. Parágrafo único. O servidor cedido pelo município permanecerá sob ordens e atenção para com as determinações do delegado que estiver lotado na Delegacia de Polícia de Rio do Campo. Artigo 3º. As despesas resultantes na execução das presentes leis correrão por conta de dotação orçamentária do município consignada no orçamento municipal em cada exercício. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, 9 de fevereiro de 2009. Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Ofício número 41/GP/2009. Rio do Campo, 12 de fevereiro de 2009. Senhor Presidente, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, encaminho a esta Casa Legislativa o projeto de Lei 3, de 9 de fevereiro de 2009, que tem como objetivo ceder um servidor do município para a Delegacia de Polícia de Rio do Campo, em consonância com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Delegacia de Polícia do município, buscando, com a parceria da Prefeitura de Rio do Campo, submetemos o projeto de lei para análise dos senhores vereadores, aguardando a aprovação da matéria conforme determina o regimento desta Casa, aguardamos. Cordialmente, Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Peço ao senhor secretário Rodrigo que faça a apresentação do projeto de lei de número 04/2009. Projeto de lei número 4, de 9 de fevereiro de 2009. Da nova redação ao artigo 2º da lei número 1583, de 16 de maio de 2007. Antônio Pereira, prefeito do município de Rio do Campo, estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, faço saber a todos os habitantes do município que a Câmara de Vereadores aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 2º da lei número 1583, de 16 de maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação. Os servidores que trata do capítulo do artigo 1º desta lei serão disponibilizados mediante termos de convênio, sendo eles um servidor do quadro magistério, um motorista e um agente de serviços gerais. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, 9 de fevereiro de 2009. Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Ofício número 42/GP/2009. Rio do Campo, 12 de fevereiro de 2009. Senhor Presidente, senhores vereadores, mensagem ao projeto de lei número 4, de 9 de fevereiro de 2009. É com elevada honra que submeto para análise de vossas excelências e de ilustres vereadores desta Igreja Casa o anexo do projeto de lei que propõe a alteração da Lei 1583, de 16 de maio de 2007, da nova redação ao artigo 2º. Esta alteração se faz necessária e tem a finalidade de mantermos a parceria com a APAI de Rio do Campo, auxiliando nas atividades operacionais. Em razão do exposto, encaminho o presente projeto de lei para análise dos excelentíssimos vereadores, contando com a presteza e com a soberana análise e aprovação. Aproveito a oportunidade para reiterar protestos da mais alta estima e consideração. Cordialmente, Antônio Pereira, Prefeito Municipal.
Peço ao senhor secretário Rodrigo que faça a apresentação da indicação de número 20/2009, de autoria do vereador Salésio Kilcam. Indicação de número 20/2009, de 16 de fevereiro de 2009. Ao excelentíssimo senhor Adilson Derete, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, de Rio do Campo, Santa Catarina. Senhor presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que, depois de ouvido o plenário e de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação. Seja vista a possibilidade do Poder Executivo contribuir com uma ajuda de custo no transporte do calcário para os agricultores de nosso município. Justificativa. Faz-se necessário devido ao alto custo do transporte do calcário, sendo que a maioria dos agricultores terá dificuldade de arcar com tais despesas. Salésio Kilcam, vereador. Coloca a indicação de número 20/2009 em discussão única. Vereador Salésio. Senhores vereadores, senhor presidente, eu, neste final de semana, estive visitando alguns agricultores, né, fazendo eles saber que existia calcário em nosso município, à disposição, e eu vi ali muita dificuldade dos agricultores em transportar esse calcário. Então o ano passado já veio aqui nesta casa e já fiz essa indicação e deu muito certo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o prefeito que contribuiu com esta ajuda, né? Foi pouco, mas no montante dá bastante. Então, peço aos senhores vereadores que olhem com carinho para esta indicação e espero receber o voto de cada um de vocês. Muito obrigado. Continua a discussão, a indicação. Vereador Marcos. Eu também acho que é válido a indicação do vereador Salésio, porque eu já também estive conversando com os pais de agricultor aí, também disse que pelo menos uma ajuda que viesse já sempre servia, né? Porque tudo está difícil, né? Mas então eu acho que é válido a indicação e tentar a prefeitura ajudar um pouco, pelo menos. Continua a discussão. Vereador Antônio Carlos. Com certeza, né? Eu acho o nosso município, a base do nosso município é a agricultura, né? Então eu acho que tudo que vier de ajuda para o agricultor, eu acho que é de importância, grande importância, né? Isso já foi feito no passado, né? Eu acho que se tivesse como, né? Daqui a pouco, conseguindo mais caçamba, que a gente sabe que está para vir do município, né? Então, se pudesse, de repente, ter uma ou duas caçambas, né? Para puxar esse calcário e o agricultor entrar com despesas de combustível, já se torna bem mais barato se tiver que pagar o frete total, né? Então, acho que é isso, tem que se pensar. Acho que temos aí para isso, né? Então, conversar, levar isso ao prefeito, né? Agradecer a presença do prefeito aqui. Então, daqui a pouco, talvez pode conseguir até com as próprias caçambas da prefeitura puxar e o agricultor entrar com o combustível, né? Porque a agricultura do campo, não só a do campo, mas a nossa agricultura hoje em dia vem com a política agrícola meia mal distribuída, talvez, né? Em preço, né? Em produtos que a gente acaba adquirindo, né? De insumo muito alto, né? Então o custo da produção hoje é complicado, né? Então, se tiver uma ajudinha, eu tenho certeza que os agricultores ficarão agradecidos. Continua a discussão, a indicação. Vereador Rodrigo. Com certeza, a indicação do vereador Salésio de grande importância, devido ao nosso município essencialmente agrícola, sendo que o calcário é a base da produção agrícola, né? Tudo começa pelo calcário. Então, estou de acordo aí para a indicação do vereador Salésio e pedir para o prefeito aí, se pudesse fazer uma força aí para os nossos agricultores para que isso realmente aconteça. Às vezes um valor, a gente sabe que hoje está difícil de botar uma caçamba para puxar, mas às vezes um valor mais significativo aí para os nossos agricultores, tudo que vier ajuda, né? Então, hoje um frete aí de calcário já está bem elevado.
Então, às vezes, ter um reajuste também em cima do valor do ano passado seria importante, né? Seria isso, muito obrigado. Continua em discussão. Vereador Mário. Eu queria dizer aí ao vereador Salésio, muito bem colocada a sua indicação. Na sessão passada eu já coloquei aí que nós tínhamos esse calcário grátis lá com frete mais barato, né? E por que a caçamba não tem condições de puxar o calcário lá de baixo? Então eu vejo que dá para colocar essas caçambas, acho, né? Para trabalhar aí para nós, para os agricultores de Rio do Campo, né? Muito obrigado. Continua em discussão, indicação. Sobre essa indicação, fazer uso da palavra, eu vejo sim da grande importância, com certeza, aos agricultores, né? Mas também via necessidade, a gente tem que saber que o município estava carente também de equipamentos, né? Só tinha 2 caçambas para atender o município num todo, e não é só necessidade talvez do calcário. É porque na realidade os agricultores também, quando vão usar o calcário, é só em tempos antes da distribuição das suas lavouras. Portanto, seria o momento, né, agora de começar a mexer de novo, com certeza com a aquisição de mais 2 caçambas que o município acabou de adquirir e que está para chegar a qualquer momento, com certeza a administração junto com o prefeito vai fazer uma atuação, com certeza, atuante, junto aos agricultores, junto ao CMDR, né, com certeza vai ser chamados os agricultores e mais o pessoal da diretoria do CMDR para fazer uma colocação melhor do que forma vai ser distribuído esse calcário. Como já foi colocado aqui, tem calcário de graça, né, sobrando na banca, só falta a aquisição de buscar. Nós sabemos que o frete é caro, né, o agricultor é ciente disso, mas o município também não pode arcar com tudo. Mas com certeza vai ser uma grande parceria entre a agricultura e a administração. Continua a discussão. Coloca a indicação em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor secretário Rodrigo que faça a apresentação da indicação de número 21/2009, de autoria do vereador Alexandre Lozzi. Indicação de número 21/2009, de 16 de fevereiro de 2009. Ao excelentíssimo senhor Adilson Derete, presidente da Câmara Municipal de Vereadores Rio do Campo, Santa Catarina. Senhor presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que depois de ouvido o plenário e de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação. Pede que seja vista a possibilidade de fazer o cascalhamento da entrada da propriedade do senhor Paulo Matuzaki na localidade de Salto Rodoeste. Justificativa. Faz-se necessário, pois essa estrada está em péssimas condições, sendo que o proprietário não pode escoar sua produção, em vez que nem o leiteiro não consegue chegar à sua propriedade. Alexandre Lozzi, vereador. Coloca a indicação de número 21/2009 em discussão única. Vereador Alexandre Lozzi. Bom, a respeito dessa indicação, é na localidade da Rio Verde, onde fica o seu Paulo Matichaski, e a estrada dele, ela passa entre um barranco, com essa chuva, acabou desbarrancando os barrancos lá e interditando a estrada dele. Então, nem o leiteiro não está indo mais pegar o leite do seu Paulo lá, pelo difícil acesso que está tendo na propriedade dele lá. Então, seria quase necessário uma máquina lá para tirar as barreiras e colocar uma pedra, né, para que o leiteiro possa chegar até a casa dele lá. Continua em discussão. Vereador Rodrigo. Com relação a essa indicação, também cheguei hoje nesta casa para fazer uma indicação, pois o seu Paulo também veio conversar comigo, mas o Alex já tinha feito a indicação, mas também, além da pedra, precisava naquela entrada lá, a gente estava conversando com o proprietário, reabrir aquela estrada, porque agora vai chegar a época da colheita do arroz, naquela tifa lá sai em torno de 1.000 segundo eles ali, tem 2 propriedades que produzem arroz, saem na faixa de 1.500 sacos de arroz, e hoje não tem como uma ceifa chegar até aquela propriedade, até as 2 propriedades. Eu acho que a outra propriedade é do seu Albano Lossi. Então,
Então, pedir ao executivo aí que também reabra aquela estrada lá, fazer ela mais larga para facilitar o acesso das ceifadeiras, né, para a colheita do arroz. Continua em discussão, indicação. Coloca a indicação em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor secretário Rodrigo que faça a leitura das correspondências recebidas. Edital de convocação para a Assembleia Geral Extraordinária. A APAI de Rio do Campo, com sede na cidade de Rio do Campo, na rua João Contesini, número 156, bairro Floresta, através de sua diretora executiva, devidamente representada por sua presidente Osnelda Borinelli, convoca através do presente edital todos os associados contribuintes da APAI, pais de alunos e comunidade em geral para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na sede da APAI às 19 horas do dia 13 de março de 2009, com a seguinte ordem do dia. Proposta de alteração do Estatuto da APAI de Rio do Campo para acrescer os seguintes artigos, parágrafos e alíneas. Artigo 2º, inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º, inciso 4º. Artigo 4º, artigo 7º, artigo 10º, A, B, C, D, E, F, G, H e I. Artigo 19, parágrafo único e artigo 20, parágrafo único. Para as suas adequações ao Estatuto padrão proposto pela Federação Nacional das APAIs. Segundo, homologação do Estatuto pela Assembleia Geral Extraordinária da APAI. Terceiro, a Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação com a presença da maioria dos associados e em segunda convocação com qualquer número meia hora depois, não exigindo a lei quórum especial. Parágrafo 2º do artigo 17. Rio do Campo, 12 de fevereiro de 2009. Osnelda Borinelli, presidente da APAI. Ordem do dia. Com os pareceres das comissões permanentes favoráveis, coloco o projeto de lei de número 01/2009 em primeira discussão. Esse projeto se trata, para as pessoas que estão assistindo, autoriza ali, o Executivo Municipal a receber em doação a área de terras de propriedade do senhor Leandro Marafão. Quer dizer, vai ter que primeiro doar ao município para depois se tornar rua. Coloco o projeto de lei de número 01/2009 em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado. Com os pareceres das comissões permanentes favoráveis, coloco o projeto de lei de número 02/2009 em primeira discussão. Vereador Rodrigo. Projeto de lei número 2, com relação ao convênio que a Prefeitura estaria firmando com o Sindicato Rural, onde teria um repasse mensal de até R$1.000 para ajudas de custeio com o sindicato, referente, como diz aqui no projeto, em combustíveis, materiais de expediente, telefone e energia elétrica, né? Então, a Prefeitura estaria repassando até R$1.000 mensais para essas despesas, sendo que, em contrapartida, o sindicato estaria contratando um técnico para ajudar a questão de elaboração de projetos de crédito e assistência técnica aos agricultores, onde hoje a gente percebe que é bastante defasado em nosso município. Então, com certeza, aí o sindicato a gente está ajudando nessa parte também lá no sindicato, vai estar disposto em estar firmando esse convênio com a Prefeitura para estar ajudando todos os agricultores do nosso município na questão de assistência técnica, orientação e todos os serviços do sindicato, que é fazer as lutas, né, fazer os movimentos para garantir os direitos dos agricultores, né? Então, hoje, se nós não tivermos um sindicato organizado no nosso município, se torna difícil, às vezes, os agricultores não têm aonde chegar, e por isso que a gente precisa ter um sindicato aí organizado, e às vezes, hoje, a questão financeira, assim, dos agricultores está difícil, então,
onde que o sindicato sobrevive da anuidade dos próprios associados, e sendo que hoje é muito difícil o sindicato para contratar um técnico se não tivesse um convênio com a prefeitura. Então, por isso que o sindicato está pedindo essa ajuda também, né, para a prefeitura, e eu sou totalmente a favor desse projeto, né, bem que a gente estava ajudando lá na elaboração dele, e com certeza pedimos a compreensão aí dos nobres vereadores também. Continua em discussão o projeto. Vereador Antônio Carlos. Eu acho que é válido, né, a indicação ainda desse projeto do Rodrigo aí, porque nosso município, como eu falei antes, né, é bastante agrícola, que a questão de projetos, eu mesmo já tive que deslocar até o município de Santa Terezinha, fazer um projeto, né, então acho que é importante, só que fica na base que nós estávamos discutindo antes da sessão, né, Rodrigo, uma emenda aí, se vai atender os sócios só ou vai atender o povo geral, né, porque daí vamos fazer essa emenda nesse projeto, né. Então, acho que é importante, porque um sindicato ali, a gente tem o conhecimento, né? A gente sabe que muitos projetos é feito, de repente tem o técnico da IPAGRE, o agrônomo da IPAGRE, mas daqui a pouco também ele se carrega, né, de projeto, o Renovo não estava dando conta de fazer a vistoria dos projetos que ele tinha, né? E aí daqui a pouco também não pode mais fazer. Então tem que ter mais técnico, né? Ou até talvez um engenheiro agrônomo, de repente, no nosso município, né? Porque é a base do município da agricultura e está se deixando a desejar bastante nessa parte. Né? Continua em discussão o projeto. Coloca o projeto de lei de número 02/2009 em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado. Com os pareceres das comissões permanentes favoráveis, coloca o projeto de lei de número 03/2009 em primeira discussão. Da mesma forma, esse projeto veio até esta casa, pedindo autorização do Executivo Municipal a ceder um servidor municipal para a Delegacia de Polícia do município de Rio do Campo. Então, como há muito tempo já isso sempre vem acontecendo, com certeza a responsabilidade seria do Estado, né, mas o Estado às vezes não se preocupa muito com o município, com certeza cabe a nós, aqui administradores, através do Legislativo e o Executivo, estão preocupados com o nosso município de atender a todos os nossos riocampenses. Então está aí para ceder uma vaga então, de um funcionário para a delegacia de nosso município de Rio do Campo, para as pessoas que estão nos assistindo aí, esse seria o projeto de lei número 03. Continua em discussão, se tem alguém que quer avisar. Vereador Rodrigo. Com relação a esse projeto de lei, também acho que é válido, né? Com certeza seria o papel do Estado estar fornecendo esse funcionário, mas a população não pode ficar a desejar. Às vezes chega a gente lá na delegacia, não tem ninguém para atender, então seria uma pessoa para estar auxiliando na parte administrativa. Com certeza vai ser muito útil para a população, para as pessoas que necessitam do serviço lá. A gente já teve várias oportunidades de chegar, não ter ninguém lá para atender, né? Então agora com a vinda do delegado ao município, aí, com certeza é importante nós estar... a prefeitura está ajudando nessa parte, acho que a prefeitura já está ajudando com o aluguel também da delegacia nova lá. Então, isso vai ajudar e com certeza o pessoal vai agradecer por isso. Continua em discussão o projeto. Vereador Alexandre Loz. A respeito desse projeto, não seria a favor, mas... sendo que seria a obrigação do Estado, né, fornecer um funcionário, sei, né? Mas sendo pela segurança dos nossos munícipes, você é favorável, mas aqui não está dizendo qual a função do funcionário. A parte administrativa, senhor vereador. Administrativa? Serviços. No artigo 1º diz do projeto, o município para prestar serviço de natureza administrativa. Seria isso, vereador? Continua em discussão. Coloca o projeto de lei de número 03/2009 em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste.
Aprovado. Com os pareceres da comissão permanentes favoráveis, coloco o projeto de lei de número 04/2009 em primeira discussão. Vereador Rodrigo. Também, né, aqui nesse projeto, a gente já discutiu anteriormente nas comissões, seria disponibilizar 3 servidores à APAI, né? Então, sendo um do quadro do magistério, um motorista e um agente de serviços gerais. Então, seria 3 pessoas que a prefeitura estaria disponibilizando para a APAI. Acho que é importante, né, também, a APAI é uma entidade aí sem fins lucrativos que está aí no nosso município, né? Então, eu acho que é de muita importância esse projeto aí, para onde a prefeitura pode estar ajudando aí com a parte no quadro funcional daquela instituição. Continua a discussão. Só para complementar, né, vereador Rodrigo, também fazendo uso da palavra, esse projeto também já diz, né, da nova redação do artigo 2º, já era uma lei, onde dizia-se que o funcionário para atuar na APAI teria que ser com especificações qualificadas para poder atender aqueles deficientes. Mas na modalidade, na época só existia uma funcionária que se chamava Isolete, né, Isolete Largura. Então, como ela hoje aderiu pegar no no ensino fundamental, com certeza a gente está mudando a nova redação, né, para que consiga, sim, fazer a contratação de novas pessoas para poder trabalhar na APAI. Não tem nada de nomes designados, quem vai dizer que pode ou não o servidor seria a administração. Continua a discussão. Vereador Antônio Carlos. É importante, né, porque a APAI precisa desse funcionário. Só uma questão, um questionamento assim, é que eu até faço parte da direção da APAI, né, e a gente estava muito contente com o trabalho, né, não sei quem vai assumir o lugar dela, da Terezinha, né, então não estou duvidando da capacidade da pessoa que vai assumir o lugar dela, só que a gente que faz parte da direção da APAI, ficou sentido, porque a Terezinha era uma excelente funcionária, né, dava muito certo lá com as diretorias, com os próprios alunos, né? Mas quem vier assumir, certo, vai fazer o mesmo trabalho. Né? Continua a discussão. Coloco o projeto de lei de número 04/2009 em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Requerimento verbal, senhora Fátima. Peço ao presidente que coloque os projetos 1, 3 e 4 em segunda e última discussão e votação. Coloco o requerimento em discussão única. Coloco em requerimento em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Concordância dos senhores vereadores, coloco o projeto de lei de número 01/2009 em segunda e última discussão. Coloco o projeto de lei de número... Coloco o projeto de lei de número 01/2009 em segunda e última votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Concordância dos senhores vereadores, coloco o projeto de lei de número 03/2009 em segunda e última discussão. Coloco o projeto de lei de número 03/2009 em segunda e última votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Com a concordância dos senhores vereadores, coloco o projeto de lei de número 04/2009 em segunda e última discussão. Coloco o projeto de lei de número 04/2009 em segunda e última votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Deixo a palavra limpa para os senhores vereadores.
Vereador Rodrigo. Quero aqui cumprimentar o excelentíssimo senhor Adilson Deretti, presidente desta casa, senhora Fátima, a senhora Aparecida de Fátima Capistrano Garlini, vice-presidente, e o prefeito municipal. Também cumprimentar demais vereadores e a todas as pessoas que vieram aqui nos assistir nesta sessão. Então, hoje a gente vem até a palavra livre para comentar com relação ao projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que é com relação às áreas de preservação permanente, que é o novo Código Ambiental de Santa Catarina. A proposta seria, então, ao novo projeto que a Assembleia está está se tramitando na Assembleia, seria a seguinte: ao longo dos rios ou qualquer área de curso d'água, desde seu nível mais alto, em faixa marginal, cuja largura mínima seja de 5 metros para cursos de água inferior a 5 metros de largura, de 10 metros para cursos d'água que tenham até 5 a 10 metros de largura, de 10 metros acrescidos de 50% da medida excedente a 10 metros para cursos de água que tenham largura superior a 10 metros. Então, seria a aprovação no projeto de lei, questão do Estado de Santa Catarina. Aqui no nosso município, eu acho que todos iria ficar na faixa de 5 metros a questão das matas ciliares, cada lado do rio. Pouco se encaixaria na faixa de 10 metros. Então, eu vejo que para a agricultura familiar hoje é de extrema importância esse projeto, muito importante mesmo. Com certeza a Assembleia já queria ter aprovado esse projeto, mas tem a Comissão de Meio Ambiente, que também não sou contra, está lutando por algumas alterações que com certeza são muito, muito favoráveis. As alterações propostas nesse projeto seria que valorizasse o agricultor familiar, diferenciando o pequeno agricultor do grande agricultor. Conversando com assessores do deputado hoje à tarde, eles me passaram que as alterações que eles estavam propondo, eu acho que é de muita importância mesmo, que seja feito a diferenciação da pequena propriedade para a grande propriedade. Então, o pequeno agricultor que já tem uma pequena área, ele com certeza estaria enquadrado nessas regras aqui. O grande agricultor, aquele fazendeiro que já tem uma grande propriedade, que tem um poder aquisitivo maior, ele poderia estar respeitando às vezes um pouquinho mais. Essa seria a proposta da Comissão aí do Meio Ambiente. Então, que também acho que é muito válida. Com certeza, como eu disse anteriormente, sou a favor da aprovação desse projeto, só que eu acho que precisaria ter, às vezes, mais uma discussão, alguma coisa em relação a isso, por essa parte ali, não para o agricultor familiar, ser bonzinho lá só na hora de recolher assinatura tal. Sou favorável, por isso vou assinar o abaixo-assinado também. Peço ao pessoal que ajude-nos a assinar o abaixo-assinado. Só que também uma coisa que a gente queria ver é se seria possível essa casa fazer uma audiência pública para discutir essa questão do projeto do nosso Estado, aqui com os agricultores, com as cooperativas, com os sindicatos, com os vereadores. Então, eu acho que seria importante nós estar chamando pessoas que entendem dessa área, apesar que já teve uma audiência pública em Rio do Sul, mas uma audiência pública aí promovida pela Câmara de Vereadores, para que se discuta aqui no nosso município também, onde que os agricultores estariam por dentro do que estaria acontecendo. Hoje tem muita gente que às vezes não sabe assim como que estaria acontecendo, certo? O que seriam as mudanças, né? Às vezes a mudança aqui estaria ajudando pouca gente também, né? E outra questão que a Comissão do Meio Ambiente aí está pleiteando é que as pessoas que usam da água na cidade ajudam
a pagar a conta lá. Não só o agricultor familiar, como sempre vem acontecendo, paga a conta. Porque existem dados hoje, se nós investir R$1 lá na preservação do meio ambiente, nas matas ciliares, na conservação das águas, se economiza R$7 para tratamento da água aqui na cidade. Então, acho que é importante ter um projeto que o agricultor familiar receba para estar protegendo o meio ambiente também. Então, é essas emendas que existem aí, que tem alguns deputados que querem tentar fazer ao projeto. Eles não são contra o projeto e também eles estão querendo fazer essas emendas. Esse dinheiro para pagar os agricultores seria basicamente em cima das usinas de energia elétrica que tem em nosso estado. Hoje tem 260 projetos de usinas de energia elétrica no nosso estado, onde que essas usinas estariam se beneficiando da água para geração de energia e enriquecendo, como a gente sabe, aí, várias empresas enriquecendo por esse motivo. Então, 2% dessa arrecadação seria para ajudar o agricultor familiar lá a proteger. Protege 5 metros, mas ele receba por isso, porque com certeza, numa pequena propriedade, 5 metros cada lado, ainda vai fazer falta para ele lá na frente para proteger a questão das matas ciliares. Então, seria essas, por isso que tem eu fui informar 2 comissões aí na Assembleia, só para estar informando o pessoal. Então, está sendo feito um abaixo-assinado, na qual eu tenho as folhas aqui para fazer o abaixo-assinado para aprovação desse projeto de lei, onde que a gente gostaria que todos os vereadores nos ajudassem, né? Tem até as folhas aqui, se tiver algum vereador aí que quiser ajudar no recolhimento de assinaturas, pois passa aqui, eu tenho as 9 folhas aqui, onde é que constaria 20 assinaturas, né, cada folha, e depois tem na Cravil, né, junto com o Nilson ali, tem no sindicato, então tem, todo lugar aí tem essas folhas para aprovação, pedindo a aprovação desse projeto de lei. Então é importante esse projeto de lei, mas é importante que nós agricultores também façamos nossas lutas para que seja diferenciado o pequeno do grande. Porque hoje, às vezes, se a gente perceber, o pequeno sempre paga a conta para o grande. Isso, com certeza, está mudando o nosso Brasil. Graças às políticas do nosso governo federal, está mudando as diferenciações. Hoje, o pequeno agricultor tem acesso ao crédito, tem acesso a muitas outras coisas, devido às políticas públicas diferenciadas no Brasil. Então, para que isso aconteça aqui no estado de Santa Catarina, a gente vamos lutar para que isso aconteça também. Então, o pessoal lá da Comissão do Meio Ambiente, onde é que eu liguei hoje, eles até pediram, assim, para esclarecer, eles não são contra, mas eles querem fazer algumas emendas a esse projeto. Então, a gente só está passando aí para os vereadores. Então, hoje a gente só veio aqui comentar alguma coisa com relação a esse projeto de lei. Agradece a presença de todos que compareceram aqui nesta casa, assistir a sessão, convidar para a próxima segunda-feira estar presente aí para acompanhar nossos trabalhos. Muito obrigado. Continua a palavra livre. Vereador Antônio Carlos. Meu boa noite ao presidente, ao prefeito Duda, e em nome deles, os demais vereadores e o povo que está nos assistindo. Eu venho aqui nessa tribuna, né, fazer um comentário a respeito da indicação do nosso vereador Salésio. Né. Eu acho que a respeito do calcário, né, a Dilson, tu também já participou, né, eu fui mais do que um mandato presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural, a gente sabe a dificuldade, as polêmicas que já aconteceu. Então, a tendência é melhorar, né? Hoje já tem uma ajudinha aí, né? Então, acho que de repente, se vai chegar esse caminhão para frente, a gente pode conversar. Eu falei com o Itamar, né? O Conselho de Desenvolvimento Rural é uma coisa importante no município. Cada comunidade tem um representante, né? Então, quando é discutido, em modo geral, com a comunidade junto, certamente é chegado num acordo mais certo, né? E quanto a colocação do Rodrigo, eu acho que é muito importante, porque nós temos agricultura, e lá fora
Eu participei de muitas audiências, participei de reuniões como presidente do conselho. Eles veem o agricultor como fosse talvez um dia um cara fez a instituição para mim ali em Rio do Sul, fosse um bandido, o cara está aí destruindo, está acabando com a natureza. Eu não vou contra. Eu até acho que nós, agricultores, até destruímos a natureza. Mas às vezes por uma necessidade também. Porque não é tão fácil assim. Falar é fácil. Agora, viver no campo, viver com a dificuldade que tem no dia a dia do agricultor, né? Então é complicado. Por exemplo, muda batida em cima do fumo. Também concordo. Só que se o agricultor não tem outra alternativa, o negócio dele é plantar fumo. Então, se daqui a pouco ele começar a ter outra fonte de renda, ele também não vai lá derrubar uma árvore. Mas se a condição dele é precária, ele acaba fazendo. Então, acho que o que nós temos que começar? Se organizar. Né? Se organizar, o agricultor, por exemplo, na Assembleia. Ir lá cobrar, por exemplo, acho que nem está aprovado isso, né, Rodrigo? Então, vai ser uma polêmica, você pode ter certeza que não vai ser fácil para aprovar isso. De repente, cada município, se pudesse lotar um ônibus aí lá na Assembleia, fazer uma pressão. Porque no momento que chegar lá, que a Assembleia estiver cheia lá, o agricultor, para defender os direitos, vai mudar. Agora, se daqui a pouco está só os deputados lá, vamos dizer que a metade que vai aprovar e a metade não vai, a coisa fica complicada. E essas leis aí vai pegar e vai pegar valendo. Então, eu penso assim, eu até assisti uma reportagem na televisão, né? Em Nova York. Não fica a mesma coisa que ele falou. Vai custar mais barato. Se nós preservar lá, né, por exemplo, lá é uma região tipo o Alto Vale do Itajaí, assim, pelo que eu entendi, né? Então, se o Alto Vale do Itajaí estiver bem preservado, ser feito como vai ser, com certeza vai ter muito benefício lá para baixo, a cidade, principalmente aqui que tem bastante turismo, né, o litoral. Só que alguém tem que ajudar nós a pagar essa conta, porque se depender só de nós, vai continuar como está ali. Então, se daqui a pouco, se nós tiver um reboco, eu vou preservar minha nascente lá, mas alguém vai ter que contribuir um pouco, não só nós pagar a conta, né? Então, acho que cabe a nós. Rodrigo, pode ficar tranquilo, precisar pegar abaixo-assinado, eu vou ajudar, né, na minha comunidade, né? E peço aos senhores vereadores aqui também, né? E o povo em geral que puder ajudar, acho que isso é muito, muito válido, né? E queria fazer um breve comentário, que eu não estou bem a par do assunto, até é bom que o nosso prefeito está aqui, a respeito da licitação, né? Que eu não cheguei a entrar em detalhes, não sei como, conforme manda a lei, e não mandarei hoje, só uma pessoa me procurou e pediu para mim que fizesse um comentário, ao menos, porque não ficou sabendo, né? Não sei se a licitação pode ser só em edital, ou tem que ser em jornal e uma carta convite, né? Então, só para um breve comentário, assim, eu disse, o prefeito, se puder explicar, para a gente ter como chegar nessa pessoa e explicar para ela o que foi que aconteceu. Muito obrigado, né? E peço que a plateia continue assistindo, porque eu acho que é importante isso dar argumento para a gente trabalhar e para vocês levarem às pessoas o que a Câmara de Vereadores está fazendo. Muito obrigado. Vereador Antônio, permite? Só complementando ali um dado que eu esqueci, você falou do Código Ambiental. Se hoje nós tivéssemos que respeitar a lei dos 30 metros de cada lado do rio, só para informação, seria 87 mil famílias no estado de Santa Catarina que teriam que abandonar as propriedades. Então nós precisamos aprovar esse projeto, como a gente colocou anteriormente, mas com certeza alguma coisa tem que ser revista ali, né? Seria isso. Obrigado. Com certeza. Continua a palavra livre, senhores vereadores. Vereadora Fátima. Quero cumprimentar aqui o presidente desta casa, o senhor Adilson Derrete, o secretário, o senhor Rodrigo Praz, o digníssimo prefeito municipal, o senhor Antônio Pereira, os demais colegas vereadores e a todo o pessoal que vem nos acompanhando nesta sessão. Faço uso dessa palavra somente para agradecer. Semana passada eu fiz a indicação aqui de um pedido de providência com relação a vamos dizer assim, um alagamento na propriedade do senhor Newton Schister, na localidade de Alto Rio do Campo, né, onde já foram tomadas as devidas providências. Eu agradeço a administração, né, por já ter desempenhado, né, a devida providência lá. A família também agradece, em nome deles e em meu nome. Eu agradeço a administração, foi um bom trabalho. Com certeza a família pode dormir sossegada. Para quem não esteve aqui na semana passada, lá ocorria alagamento devido às enxurradas, né, a água entrava na casa
num casal de idosos, onde entrava água mesmo, eles estavam com freezer em cima de tijolos e tudo, e não tinham condições de arredarem os móveis e tal. Então foi feita aqui a indicação para que fosse tomada uma devida providência. E 2 dias depois já a administração foi lá resolver o problema. Então, muito obrigado e boa noite a todos. Deixo a palavra livre, senhores vereadores. Convido nesse momento, então, o prefeito municipal para fazer uso da palavra, prefeito. Cumprimento o presidente desta casa, a vice-presidente, o secretário, os companheiros vereadores, senhores e as senhoras que estão aqui nessa noite. Eu só queria colocar um pouco referente ao transporte do calcário, que eu estive no final de semana com o secretário da Agricultura do Estado de Santa Catarina, senhor Antônio Seron, e é onde não tem dificuldade, não tem quantidade, foi o que ele prometeu de calcário para nós fornecer para os nossos agricultores de Rio do Campo. Claro que tem a dificuldade, tem calcário sobrando do ano passado, que a gente conseguiu mais de 3.000 toneladas, e